Fique com a gente, porque a partir de agora a gente vai trazer informações importantes para a sua vida. A Assembleia Legislativa de Goiás concedeu homenagem a representantes de várias denominações evangélicas aqui no estado com a entrega do certificado do mérito legislativo. A sessão solene foi uma proposta da deputada estadual Vivian Naves, do Progressista, e foi realizada aqui mesmo no plenário Iris Rezende Machado, da nossa Casa de Leis. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por iniciativa da deputada Vivian Naves, homenageou com o certificado do mérito legislativo pastoras e pastores evangélicos. A parlamentar destacou a importância da homenagem. Uma noite importante onde nós homenageamos os pastores e pastoras evangélicos que tanto contribuem para a nossa sociedade, levando algo espiritual para as pessoas, para as famílias e para todos do estado de Goiás. Patrícia Cristina, pastora há 16 anos, falou sobre a importância do reconhecimento. Nosso trabalho é muito importante, é um trabalho que aborda também os moradores de rua, aborda as famílias carentes. É muito bom ser reconhecido nessa Casa de Leis. O pastor evangélico serve as pessoas, acolhe aqueles que necessitam, aconselha e educa conforme a sua fé cristã. É um sentimento de muita alegria de estar hoje aqui fazendo parte desse projeto de extrema importância que a deputada Vivian colocou cada um aqui presente. É reconhecimento, do trabalho prestado junto à comunidade e nós ficamos muito felizes em poder estar recebendo essa homenagem nesse dia de hoje. É um prazer muito grande estar sendo homenageada nesta noite. A parlamentar fez o uso da tribuna para falar da necessidade da palavra de Deus na vida do ser humano. Em meio a tantas desigualdades sociais, nossa sociedade precisa do alicerce, que só a palavra de Deus é capaz de produzir. O certificado do mérito legislativo foi entregue a 67 líderes religiosos que coordenam grandes obras sociais em Goiás. Agora nós vamos falar de assuntos importantes que mexem com a sua vida. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Jucimar Ribeiro. Ele é presidente do Instituto Goiano do Direito Administrativo. Tudo bem com o senhor, presidente? Obrigado, bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Aí quando a gente fala direito administrativo, as pessoas pensam, mas será que isso está muito longe da minha realidade ou está perto demais do cidadão? Está perto? Muito perto, muito perto. Nós temos que entender, Jordevá e o telespectador, que o Estado brasileiro ele atua através dos serviços públicos e dos servidores públicos. E a relação dos servidores e os serviços públicos é estudado justamente pelo direito administrativo. É essa parte da ciência jurídica que estuda as relações do poder público com o cidadão e a forma como o Estado se apresenta para o cidadão. Na escola, na saúde, na segurança, na infraestrutura, tudo isso o Estado atua e é estudado pelo direito administrativo. Então, quando a gente fala naquilo que dá errado no poder público, e naquilo que dá certo também, tudo tem a ver com o direito administrativo. Exatamente. Nós estudamos esses fenômenos. Aqueles que são exitosos para aprimorá-los e aqueles que são problemáticos para procurar soluções. Então, o nosso papel não é só criticar, é construir juntos soluções para que o Estado brasileiro se apresente para o seu cidadão e que preste um serviço público de qualidade. Tem um professor nosso de direito administrativo que fala o seguinte: o serviço público é o patrimônio daqueles que não têm patrimônio. Então, o cidadão, aquele mais desvalido, que não tem recursos, ele se vale do Estado através dos seus diversos serviços públicos para ter um atendimento, para ter qualidade de vida. Vamos fazer o seguinte, então, nós vamos falar de problemas para apontar soluções. Sim. Não adianta só a gente criticar, né, doutor? A gente precisa ter o caminho da solução do problema. Uma das coisas que a gente percebe é que sempre fala, mas no serviço público é mais demorado. No serviço público para fazer uma obra, para comprar, por exemplo, algum produto, um remédio, alguma coisa, é mais demorado. Por quê? É mais demorado porque, como se trata de recursos que são de todos, o controle disso merece ser mais otimizado. Na sua casa, você chega, está faltando água, está faltando arroz, feijão, óleo, você vai no supermercado e compra.
rapidamente. Você não quer saber se é o mais caro ou o mais barato, você quer resolver o seu problema imediato. No serviço público não pode ser assim. Tem que haver um planejamento, tem que haver uma condição de adquirir o melhor pelo melhor preço, porque esse recurso é de todos. Então, por isso que esses processos são um pouco mais demorados, são mais burocráticos. Mas o fato de se exigir esses cuidados não transforma isso no problema que nós temos. Então, não é porque eu tenho que comprar bem, não é porque a administração tem que economizar nas suas aquisições, ela tem que otimizar os recursos públicos, que são finitos, eles são recursos que têm um fim, eles não são ilimitados. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer com que esse processo se alongue, eu preciso comprar e contratar empresas ou serviços que são adequados. Então, nós temos que corrigir alguns erros de execução, mas o fundamento é adequado. Eu não posso, como gestor público, comprar o que eu quero pelo preço que eu quero. Eu tenho que comprar com qualidade e comprar de uma forma mais econômica. Agora não pode demorar tanto. Eu queria tratar desse assunto com o senhor, pegando um exemplo prático. Sim. Nós estamos no final do ano e começa aquele período de matrículas para o CEMEIS aqui de Goiânia. E nós temos 8.000 crianças que estão na fila de espera. E nós temos 12 obras que estão ainda dependendo de conclusão, algumas até 9 anos paradas. Por que demora tanto? Demora por uma ineficiência do poder público, Jordevá. É muito simples. A ineficiência ela começa desde a ausência de planejamento do poder público do crescimento populacional. Não há esse planejamento. Não há uma conversa entre a Secretaria de Saúde, que registra nascimentos, a Secretaria de Educação, que teria que colocar essas crianças que nasceram na escola. Não há essa inter-relação. Outro problema é com relação à má qualidade das contratações públicas. O poder público brasileiro, ele culpa muito a lei de licitações como um problema nas suas contratações. Mas o problema não é o ferramental, o problema é cultural. Nós contratamos mal, contratamos empresas que não detêm muitas das vezes expertise, capacidade, e isso reflete no atraso nas obras. A gente estava conversando agora há pouco, o senhor até usou uma expressão, empresa de fundo de quintal. Sim. Tem isso, mas como é que ela passa no processo de licitação? Porque o processo ele acaba sendo meramente burocrático, ou seja, ela consegue documentos que demonstrariam, em tese, que ela tem capacidade, mas na prática ela não detém essa capacidade. Formalmente, ela está totalmente adequada, mas ela não é suficiente. Tá. Eu queria saber do senhor, vamos pegar uma situação, nós tivemos uma pandemia. Sim. Né? E claro que o mundo não esperava e não se preparou, porque ela chegou de repente. Mas a gente teve um resultado muito interessante e importante com o Serviço Público de Saúde. Funcionou. Sim. Talvez se não fosse o SUS público, gratuito, da forma como o Brasil estaria numa situação bem diferente, né? Correto. Como você bem disse, o mundo não estava preparado. O que houve é que o SUS teve condição de dar respostas para atendimento àquela parcela mais desvalida da sociedade. Porque se nós formos avaliar, na época da pandemia, quem tinha plano de saúde, quem tinha recursos financeiros, foram para os grandes hospitais. Quem não tinha, teve que se valer do SUS. E eu vou dar o exemplo de Goiás, os chamados hospitais de campanha, que foram uma iniciativa extremamente louvável do estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado foi um dos pioneiros nessa linha de enfrentamento, de fazer hospitais de campanha, mudar perfil de unidades hospitalares que já tinham funcionando para atender a pandemia. Tanto é que nós temos poucas notícias de ausência de respiradores, de leito de UTI. Nós conseguimos, através do SUS e de um planejamento que houve, dar uma resposta adequada à sociedade. As ferramentas que o SUS tinha foram adequadas. Infelizmente, em outros estados, alguns governadores optaram por aproveitar-se do momento para fazer desvios, alguns secretários, tanto que nós tivemos operações da Polícia Federal, da Polícia Civil, respiradores comprados em loja de vinho, coisas absurdas que aqui no Brasil ainda campeiam por ausência de um processo de fiscalização, Jordevá. E o direito administrativo oferece resposta para isso. O controle da administração adequado, controle finalístico e não somente o burocrático, tudo isso ajudaria. Pois é nisso que eu queria saber. De que forma, por exemplo, vamos pegar o Instituto Goiano do Direito Administrativo. Vocês percebem, têm um conhecimento profundo sobre isso,
De que forma vocês ajudam no sentido de sanar problemas como esse na administração pública? Nós atuamos em várias frentes, uma delas com muito auxílio dessa Casa Legislativa. A Assembleia Legislativa de Goiás já foi parceira do Instituto em muitas ocasiões, notadamente quando nós sugerimos alterações legislativas. Não sei se o nosso telespectador sabe, mas nós ajudamos na elaboração da lei que cuida do processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, a lei de concursos públicos por iniciativa do Instituto, em parceria com o atual deputado Virmontes Cruvinel, criou a lei estadual dos concursos públicos. Só aí já são mecanismos de auxílio do poder público. Além disso, nós também fazemos capacitações, treinamentos de servidores, realizamos congressos, eventos onde todas essas questões são discutidas e nós trazemos soluções técnicas, jurídicas para atender essas demandas do Estado goiano e da sociedade goiana. Eu queria até trazer essa discussão que o senhor levantou agora para a Assembleia, né? Porque são vários projetos, todos os dias a gente tem projetos e mais projetos sendo apresentados. Nesse caso aí, vocês são consultados com muita frequência sobre esses projetos, o que pode interferir, o que vocês podem sugerir para melhorar o projeto? Sim, nós somos sempre demandados a uma pleiade grande de deputados que sempre nos procuram, pedem ajuda e nós sempre contribuímos, mas a Casa de Assembleia Legislativa de Goiás, ela tem um corpo técnico muito qualificado. Eu reputo que, sem qualquer demérito aos demais, o quadro da Procuradoria da Assembleia é um dos mais qualificados na área jurídica de Goiás, então já existe no âmbito da instituição um quadro muito qualificado, mas nós também sempre contribuímos com sugestões, trocamos ideias, participamos de debates, de discussões, fazemos congressos e justamente para que haja essa interação entre a visão da Casa Legislativa, com o Poder Executivo, com a sociedade e também com a academia. Presidente, a gente percebe também, é nítido, por exemplo, principalmente nessa gestão do deputado Bruno Peixoto, como a Assembleia está mais aberta, né? Inclusive tem projetos super interessantes que a gente cita, a gente mostra aqui no nosso programa, de trazer, por exemplo, estudantes, desde universitários ou outras também, para cá, para conhecer todo esse processo legislativo, né? Sim. Isso de que forma ajuda também no futuro dessas pessoas e também no poder público? Olha, Jordavá, é extremamente louvável essa iniciativa da atual direção da Casa, na medida em que o poder legislativo, que é a representação popular, e aí nós temos que entender, a representação da sociedade no meio político, ela se dá através de seus parlamentares, seus deputados. Então, quando a Assembleia abre suas portas para uma nova geração de cidadãos, ela está a criar uma consciência política, uma cultura de valorização dessa representação. É extremamente positiva essa iniciativa, essa abertura que a Assembleia faz, porque ela redunda na melhoria da representação nas próximas gerações. Olha, eu quero muito agradecer a participação aqui com a gente do Dr. Jucimar Ribeiro, que é presidente do Instituto Goiano do Direito Administrativo, pela aula que o senhor deu aqui para a gente. Muito obrigado. Que isso, é sempre um prazer, fico à disposição. Tá certo, nós também. Vamos seguindo agora com o nosso programa Agora Goiás, aqui pela TV Alego. E na última sexta-feira, os deputados estaduais e também as deputadas estaduais se reuniram numa sessão extraordinária e concederam um aval definitivo para 18 projetos de lei. Nós vamos conferir mais detalhes agora na reportagem da Edrisa Borges. Intuito de acelerar a pauta de votação das matérias em tramitação na Assembleia Legislativa, os deputados reuniram-se em sessão híbrida extraordinária na manhã desta sexta-feira, 1º de dezembro. Na pauta da ordem do dia, o presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto, colocou em votação projetos tanto da governadoria do Estado quanto de parlamentares. Solicito os deputados que estão de maneira remota e também presencial, aqueles que queiram apresentar matérias, por gentileza, o momento é oportuno. Destaque para a proposta do Executivo que altera a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício de 2023, aprovada com 25 votos favoráveis. O projeto objetiva adequar despesas com pessoal para a nomeação de candidatos aprovados no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e da SEMAD, além de possibilitar pagamento de bônus aos servidores do Legislativo Estadual.
O líder do governo na casa, deputado Wilde Cambão, destacou a importância das matérias e do empenho dos parlamentares para a aprovação. Aprovamos um projeto importante, né? Para os servidores da casa, o bônus aí, parabenizar o presidente Bruno por essa iniciativa, né? Valorizar os servidores da casa e também o bônus dos alunos, né? Então o governador mandou o bônus ampliando do 9º ano em diante, então assim, R$ 111,00. A importância de 2 projetos, né, que valorizam a educação e esse projeto também que valoriza aqui os servidores da casa. Ainda na oportunidade, Wilde Cambão falou sobre a matéria da governadoria, que aumenta de 17% para 19% a alíquota modal do ICMS, que deve ser votada na próxima terça-feira. Houve uma redução muito drástica no governo passado das alíquotas, os estados perderam muitos recursos, os municípios também. Então é um movimento que ele não é um movimento unilateral, não é um movimento de um só governador, é um movimento do país inteiro em busca de adequar suas receitas para que ele possa cumprir o seu papel de fazer entregas à população do seu estado. Gente, a Assembleia Legislativa de Goiás realizou uma sessão solene e extraordinária para homenagear líderes e representantes de várias congregações cristãs evangélicas, com a outorga do Certificado do Mérito Legislativo. Essa proposta foi do deputado estadual Cairo Salim, do PSD. Por iniciativa do deputado Cairo Salim, a Assembleia Legislativa de Goiás homenageou a Associação Evangélica de Pastores. Colaborar, contribuir com essa associação que, de um modo geral, faz uma grande diferença aí na população, para Goiânia e para Goiás, então isso é de grande importância, sim. Sinto muito orgulhoso, né, por poder receber essa homenagem. Porque às vezes a vida de pastor é um pouco assim, solitária, isolada. Quando a gente é homenageado assim, é um prazer imenso. O pastor Sinomar Silveira, que é presidente da associação e também fundador do Ministério Luz para os Povos, falou da alegria em receber esta homenagem. Hoje aqui é um reconhecimento, não é? E eu fiquei feliz quando fui convidado pelo Cairo Salim para receber esta homenagem, que é estendida a toda a associação e também ao Ministério Luz para os Povos. O pastor Sinomar ainda adiantou a meta da associação para os próximos anos. Nós temos um projeto para ganhar esta cidade para Cristo em 4 anos, envolvendo 1000 igrejas. E essas igrejas, cada uma vai procurar entrar com 100 evangelistas. Seriam 100.000 pessoas, 100.000 evangelistas trabalhando para a conquista da cidade em 4 anos. Cerca de 80 pessoas que integram. Tá certo, vamos continuando aqui com mais informações. Vamos falar agora de segurança, gente, no programa Agora Goiás. Suspeitos de envolvimento com o golpe do consórcio são presos durante uma operação conjunta entre o Procon Goiás e a Polícia Civil. A empresa, localizada na Vila Resende, aqui em Goiânia, atraía os consumidores por meio de anúncios de carros e motos nas redes sociais. Você vai ver mais detalhes agora na reportagem do Alex Atanásio. Vamos ver. Essa vítima, que pediu para não ser identificada, conta como foi atraída pelos golpistas. Na verdade, eu vi pela OLX, o anúncio do carro, e entrei em contato com eles, né? Que lá no OLX mostra lá o financiamento, tudo, quantos que você dá de entrada. Aí eu perguntei para eles, vocês fazem o financiamento do carro? Aí ela respondeu, fazemos sim. Aí eu falei, eu posso estar indo aí para ver o carro, conversar com vocês e eu tenho interesse no carro. E assim, ela me enviou o WhatsApp, entrei em contato com ela, ela me enviou a localização, né? E eu cheguei até lá. Quando eu cheguei, nós entramos na sala e conversamos. Ela, aqui funciona no seguinte, a gente faz um consórcio, né? Dá o lance para você, né? O carro tá avaliado em 45 mil. A gente pega dá uma entrada no consórcio de 80 mil, os 45 mil a gente dá de lance, pega eles para você e os outros 40 mil fica para fundo de reserva da empresa. De acordo com fiscais do Procon e policiais civis, 21 pessoas foram presas, entre elas um adolescente de 17 anos, todos suspeitos de envolvimento com o golpe do consórcio.
Apesar de ter sido interditada no mês de setembro, a empresa estava funcionando normalmente, com atendimentos realizados pela entrada dos fundos. E na primeira vez que nós interditamos, essa empresa contava lá com pouco mais de 20 colaboradores, funcionários. E ontem, quando nosso serviço de inteligência detectou que essa empresa estava funcionando de forma clandestina, nós fomos até lá ontem, uma mega operação entre PROCON e Polícia Civil do Estado de Goiás. Nos deparamos com mais de 80 colaboradores, ou seja, eles não estão para brincadeira. Para atrair os consumidores, a empresa publicava anúncios de carros e motos nas redes sociais. O alvo era principalmente os consumidores negativados. Enganados, os clientes pagavam a entrada de uma moto ou veículo, mas, na verdade, assinavam um contrato de consórcio em que jamais seriam contemplados. Essa empresa é uma empresa constituída para dar golpe no consumidor com o falso financiamento. As vítimas são atraídas por meio de publicações de marketplaces de Facebook e Instagram, e quando são atraídas para a loja física, lá são convencidas a dar a entrada, o que, na verdade, parece ser uma taxa de adesão a um consórcio de uma outra empresa que não está situada no estado. Como não se sabe a quantidade de pessoas lesadas, a recomendação é que as possíveis vítimas procurem a Delegacia do Consumidor ou até mesmo de forma física o PROCON Goiás, que fica aqui na Rua 8, quase esquina com a Rua 3, no centro de Goiânia, ou através do telefone 151. O PROCON orienta outros consumidores para o cuidado de não cair neste tipo de golpe. Primeiro, viu uma moto ou um carro na internet e fez contato com o vendedor, pergunte se o carro ou a moto é dele. Se não for, comece a desconfiar. Segundo, se a empresa não disser que é consórcio de cara, desconfie. Terceiro, não dê nenhuma entrada sem que você esteja ciente do que você está comprando. Todo cuidado é pouco. E, por fim, desconfie de parcelas baixas demais referente aos bens. Bom, você viu aí as dicas, então, do PROCON para você não cair no conto do vigário. Eu vou deixar aqui mais uma vez o telefone do PROCON para você pegar informações. 151 151. Se você vai fazer um negócio desses, é claro que é o sonho da sua vida, você faz o seguinte, pegue informações sobre essa empresa que você vai negociar para saber se é uma empresa séria, idônea, que não vai aplicar um golpe em você, tá bom? Vamos continuando aqui porque a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Goiás capacitou profissionais de bares e restaurantes dentro da campanha Penha Vai Valer. Sabe por quê? O objetivo é prevenir a violência e o assédio contra a mulher. Nós vamos saber mais detalhes agora na reportagem do Lucas Santana. A ideia é que, com a divulgação e informações, possam ser criados espaços mais seguros para o público feminino, trabalhar ou usufruir de momentos de lazer em bares e restaurantes. Nós queremos tornar esses ambientes de bares e restaurantes, em parceria com a Brasel, lugares mais seguros para as mulheres, para que a violência não aconteça, que ela seja prevenida e, se acontecer, que aquele estabelecimento tenha como, esteja capacitado a encaminhar para a rede de proteção. Será entregue material informativo da campanha para que seja divulgado nos estabelecimentos para que tanto clientes quanto colaboradores dos bares que sejam vítimas de violência doméstica saibam como denunciar. Esse material ele vai ser colocado nos bares e restaurantes, vão ser distribuídos aos bares e restaurantes associados ou não, e vai estar no ambiente de salão, nos banheiros, e tem um material que o Tribunal de Justiça disponibiliza para a gente também, que é o material de delivery, que é o materialzinho que a gente coloca nas embalagens de delivery, que chega na residência das pessoas. Tem também um material que foi feito a 4 mãos com a Brasel, um manual informativo com o maior número de detalhes para ser distribuído nas equipes, numa forma das equipes se atualizar das formas de violência contra a mulher para poder ter um preparo um pouco maior de saber lidar. A campanha Penha Vai Valer acontece desde abril de 2022. Este ano, o Tribunal de Justiça vai entregar para as empresas, bares e restaurantes que participarem da capacitação o selo Empresa Amiga da Mulher. É muito importante a gente acolher e acreditar nela, sabe? Não ficar duvidando, não ficar questionando. Mas por que você estava com essa roupa? A vítima de violência doméstica parece que ela é sempre culpada. Por que você estava fazendo isso? Você estava procurando? Por que você fez isso? Não é assim. A vítima tem que ser tratada como vítima. Então nós queremos conscientizar a nossa sociedade em torno disso, acreditar na mulher, acolher, sabe? Porque é muito difícil romper esse ciclo de violência.
Olha, e todos nós podemos ajudar a combater essa violência contra a mulher. Participe e você também vai fazer a diferença. Olha que notícia boa, gente. Estudantes de Rio Verde, na região sudoeste do estado, contam agora com mais uma escola do século XXI. Que bom, hein? A nova unidade foi entregue pelo governo de Goiás e quem acompanhou essa reportagem, quem vai trazer os detalhes para a gente, é a repórter Brunelli Portela. Rio Verde ganhou mais um centro de ensino padrão século XXI. O Colégio Dr. Luiz Braz da Silva foi inaugurado pelo governador Ronaldo Caiado e recebeu o nome do advogado e secretário municipal de educação do município, que faleceu em 2021. A entrega era muito aguardada por todos. Era uma escola bem esperada e não só esperada por ser uma unidade escolar, mas pela qualidade que o governador coloca nas unidades escolares. Os alunos já iniciam aqui com uniforme completo, material escolar, tênis. Então, realmente, para a população é um ganho sem precedentes. As aulas no Colégio Padrão Século XXI já começam em janeiro. A escola conta com 900 alunos e eles já estão empolgados para estrear a escola novinha. Escola nova, materiais novos, muito apoio, muita gente nova, conhecer pessoas novas, então é uma coisa muito boa. O prefeito de Rio Verde explica que investimentos em educação geram um ambiente de qualidade para os alunos. Uma educação que desperta nas crianças a criatividade, o senso crítico. Esse que é o pulo do gato. Nós não podemos formar estudante robotizado. Não, mas é aquela que sabe os conceitos, que sabe definir numa situação. Durante a inauguração, o governador Ronaldo Caiado falou sobre os investimentos na área. Aqui em Rio Verde, eu já investi quase 70 milhões de reais. Recuperei todos os colégios, estou recuperando outros. Ainda tenho o que fazer? Ainda tem um colégio de placa, ainda tem alguns outros que eu ainda tenho que continuar. Na cidade foram entregues também cartões dos programas Aluguel Social, Mães de Goiás e Dignidade. Camila foi uma das beneficiadas e pretende comprar alimentos com o dinheiro que sobrar. Eu pago R$1.000 de aluguel aí, vai ter uma economia de 350 que já vai sobrar para alimentação. Investir em educação é investir no futuro, né, gente? E continuam as obras de recapeamento de ruas e avenidas aqui da nossa capital. Os transtornos, claro, são inevitáveis. O motorista reclama, mas entende, né? Entende que é preciso paciência com essa confusão que está sendo gerada no trânsito. Mais detalhes agora você vai ver na reportagem de Jaque Moura. As máquinas na pista e as sinalizações indicam que obras estão em andamento. Várias ruas e avenidas da capital estão recebendo o asfalto. O motorista entende que as mudanças são necessárias e sabe que o momento requer paciência. Só uma paciênciazinha, né? Um pouquinho de paciência, vai dar tudo certo. O importante é que o governo está fazendo, né? É um pouco transtorno, né? Mas se vão vir as melhoras para nós, né? Que precisa, o asfalto tá muito ruim. É difícil, né? Mas vamos levando, né? Apesar das dificuldades, mas está melhorando a pista, né? Melhorando para o futuro, né? As obras começaram na última terça-feira. Os bloqueios acontecem de forma dinâmica e duram cerca de 3 dias. A promessa do prefeito Rogério Cruz é que até o final deste ano, os mais de 1.000 quilômetros de recapeamento sejam entregues à população. Ainda segundo o prefeito, o investimento já é um pedido antigo dos goianienses. Segundo ele, muitas ruas e avenidas da capital estavam há décadas sem passar por um processo de recapeamento. Para saber os trechos bloqueados, é preciso acessar o site da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Agora, gente, não pode demorar demais, né? As obras são importantes, mas quando há muito atraso em obras, aí a coisa complica, né? Gente, agora nós vamos exibir um quadro muito importante que é aqui da TV Alegre, chama-se Escola em Movimento. É uma iniciativa da Escola do Legislativo. E nesta edição, a apresentadora Letícia Carvalho conversou com o Gabriel Machado, que é tradutor e intérprete de Libras aqui na Alego. Vamos conhecer mais sobre essa importante profissão e como ela é capaz de promover a inclusão. Pode chegar, seja bem-vinda a mais um bate-papo do Escola em Movimento.
Hoje nós vamos dar destaque à equipe de intérpretes de Libras da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Meu nome é Letícia Carvalho e o meu sinal... Eu sou branca, do cabelo preto, estou vestindo uma camisa de manga comprida cinza, uma calça laranja e vou guiar a nossa conversa de hoje. E o nosso convidado é o Gabriel Machado, e o sinal dele é esse. Ele que é tradutor e intérprete de Libras aqui da Lego, é pardo do cabelo preto e está vestindo uma camisa azul clara e uma calça social cinza. Gabriel, para começarmos a nossa conversa, conta pra gente como que é feito esse trabalho de tradução e interpretação aqui na Assembleia. Letícia, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a equipe de intérpretes de Libras aqui da Assembleia. Mas antes de contar como é que funciona hoje, me permita fazer um agradecimento àquelas pessoas que estiveram aqui antes de nós, que passaram aqui na Assembleia Legislativa e que batalharam para que fosse possível existir esse serviço de tradução e interpretação de Libras aqui na casa hoje. Então, todos aqueles intérpretes que passaram aqui na casa e fizeram disso, né, um trabalho, um labor valoroso de acessibilidade, de garantia dos direitos da comunidade surda, sintam-se abraçados e agradecidos. Hoje nós estamos aqui em 2 intérpretes, né? Essa equipe se formou em dezembro de 2022. São 2 intérpretes que são servidores efetivos, concursados aqui na casa, e que fazem o trabalho de traduzir principalmente, interpretar e traduzir principalmente as atividades parlamentares, né? Sejam elas as sessões plenárias, as comissões das mais diversas temáticas que existem aqui na casa e também as frentes parlamentares, tá? Além disso, nós estamos lotados no setor de Secretaria de TV. Esse setor nos dá todo o suporte, o espaço adequado, a aparelhagem técnica necessária para que a gente possa desempenhar nossa função. E aí eu e o Mauro, que é o outro intérprete da casa, que deve estar aqui nessa tela, na janela de Libras agora, fazendo a tradução, nós desempenhamos nossas atividades e assim é possível tornar boa parte do material da TV e as sessões legislativas acessível à comunidade surda do estado de Goiás. E qual que é a importância desse trabalho em um ambiente público como a Lego? Quais impactos ela gera? Essa pergunta é muito importante, porque a gente precisa enxergar o sujeito surdo, o povo surdo, como um cidadão detentor de direitos, como todos nós somos. E eles têm direito de saber da vida pública do Estado, têm direito de saber a respeito do que os deputados estão votando, saber quais são as opiniões dos seus representantes, daquelas pessoas que eles elegeram através do voto deles. Então, por conta disso, é muito importante, é direito deles ter acesso a esse tipo de informação. Até que essa informação seja interpretada para Libras, é muito complicado que eles tenham acesso a essa informação com clareza necessária. Existem alguns recursos de legendagem ou coisa parecida, mas que não atinge a esse fim da mesma forma como atinge a interpretação através da Libras, porque assim a pessoa surda, a comunidade surda, tem acesso àquela informação na sua língua natural, na sua primeira língua. Isso possibilita a ele a compreensão plena daquilo que está sendo transmitido. E aqui são discutidos assuntos do interesse dessa comunidade, assuntos que permeiam a sua vida no dia a dia, né? É discutido a respeito de habitação, de transporte, de alimentação, coisas que são do interesse da comunidade surda, além de alguns projetos que têm o foco na comunidade surda, como alguns projetos que foram votados neste ano de 2023, a respeito da comunidade surda. A exemplo do projeto que tratava da acompanhante surda ser possível a paciente que for realizar algum tratamento que precise de sedação. Então, projetos como esse são de extremo interesse da comunidade surda e eles têm o direito de saber como votam, né, de que maneira apresentam os argumentos, quais são as opiniões dos seus antigos candidatos, hoje representantes. Certo. E bem, pensando na capacitação dos servidores também em uma linguagem inclusiva, a Escola do Legislativo, com o apoio da equipe de intérpretes, lançou o curso de Introdução a Libras,
que vai justamente auxiliar aos servidores na hora desse tratamento com a pessoa surda que vem procurar alguma informação. Então, Gabriel, eu gostaria que você contasse pra gente como que foi a estruturação desse curso, como vocês prepararam, como surgiu essa ideia e qual foi a aceitação também dos servidores que participaram. O convite para a realização desse curso por parte da Escola do Legislativo foi uma felicidade enorme para nós, porque não partiu de nós a iniciativa, foi a própria comunidade interna, os próprios servidores que se articularam a fim de poder pleitear o curso de formação em Libras. Isso mostra que os servidores da casa têm interesse em atender de maneira cada vez mais acessível essa comunidade tão importante do estado de Goiás. E aí a Escola do Legislativo nos procurou, verificou a viabilidade, para que nós pudéssemos atuar enquanto instrutores nesse curso. Nós prontamente aceitamos. Desde então a gente tem ministrado aulas todas as segundas-feiras à tarde e a aceitação tem sido maravilhosa. Os servidores eles têm participado efetivamente das aulas, aprendido a cada semana novos sinais, mas mais do que isso, a gente fez uma opção de não apenas ensinar um vocabulário da Libras, mas fazer com que eles pudessem também conhecer um pouco da cultura, da identidade, da história da comunidade surda, para que isso pudesse gerar o conhecimento, a empatia necessários para que o atendimento pudesse ser da melhor maneira possível, encarar o outro, inclusive, como sujeito de direitos. Então, quando o surdo chega aqui à casa hoje, é possível que ele encontre vários servidores que, mesmo de forma básica, consigam se comunicar com eles e trazê-los até os profissionais, que sou eu e o Mauro, para que nós possamos fazer um atendimento mais específico. A gente espera, inclusive, foi uma demanda que os próprios cursistas nos fizeram, que a gente tenha outras edições, tanto desse curso, que é um curso de introdução, então é um curso bem básico, quanto que a gente consiga avançar no conteúdo e prestar novos cursos. Um curso intermediário, um curso avançado. E não é uma demanda nossa, é uma demanda da comunidade interna, dos servidores da casa. Isso muito nos alegra e tenho certeza que a gente assim vai poder prestar um serviço cada vez de maior qualidade para essa comunidade que a gente tanto deseja que esteja aqui participando dos movimentos que existem da Casa Legislativa. E é uma maravilha que essa demanda surja dos próprios servidores, porque mostra o quanto a nossa língua brasileira de sinais está cada vez mais sendo valorizada. E isso é um processo, para que tenhamos tudo isso, todo esse acesso que temos hoje, essa disponibilidade de intérpretes, foi uma luta da comunidade surda, Conta pra gente como que foi esse processo. Letícia, essa luta ela é diária, Todos os dias os surdos enfrentam barreiras linguísticas na sociedade. E por isso se posicionam, argumentam, levam consigo seus direitos em mente para poder fazer com que eles sejam de fato respeitados, para que eles tenham acesso à informação, à comunicação plena, tenham acesso aos espaços de poder, aos espaços públicos, e todo dia isso acontece. Mas, queria destacar pelo menos três eventos que aconteceram e que marcam um mês específico do ano como um mês de luta, de batalha dessa comunidade surda. Em 1880, aconteceu um congresso que foi chamado Congresso de Milão. Esse congresso aconteceu no mês de setembro, no início do mês de setembro, e ocorreu um fato muito triste para a comunidade surda nesse congresso, onde a língua de sinais ela foi proibida de ser exercida como forma de comunicação pela comunidade surda. E durante um bom tempo, uma teoria que foi aplicada, onde os surdos eles não podiam se comunicar através da língua de sinais, E aí, por conta disso, muitas sequelas históricas a gente sofre até hoje. Um pouco antes, em 1857, foi criado aqui no Brasil o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, que fica lá no Rio de Janeiro. E ele também foi criado em setembro, no dia 26. Esse dia, posteriormente, muitos anos depois, ficou marcado como o dia, no Brasil, o Dia Nacional das Pessoas Surdas. E em 1858, a Federação Mundial das Pessoas Surdas organizou uma semana de comemoração para o Dia Internacional das Pessoas Surdas. E todos esses dias aconteceram em setembro. Então, por isso, apesar da luta ser diária, ser constante, não haver descanso nessa luta para que os direitos linguísticos das pessoas surdas sejam assegurados, o mês de setembro ficou marcado como um mês de luta. E a gente hoje chama ele de Setembro Azul, que é o mês de luta da comunidade surda para garantia desses direitos. E ele é azul porque, na época do nazismo,
quando o governo de Adolf Hitler tentou exterminar diversas minorias linguísticas, étnicas, raciais, os surdos, que eram pessoas com deficiência, também sofreram abusos, sofreram perseguição e uma tentativa de extermínio. E as pessoas com deficiência naquela época eram identificadas com uma faixa azul no braço. E é por isso que hoje a gente uniu esse mês simbólico, significativo, né, de luta da comunidade surda com essa cor simbólica também, representativa, para que a gente nunca esqueça, né, de como essa comunidade batalhou para que hoje fosse possível que aqui na Assembleia, por exemplo, na Casa de Leis do Povo Goiano, houvesse uma equipe de intérpretes proporcionando acessibilidade linguística. Com certeza, essa luta não é de hoje, né? É uma luta que foi muito árdua, que foi muito difícil e que não acabou, né? Ainda agora há pouco, neste mês de setembro, lá no Congresso Nacional, foi aprovada uma nova lei que regulamenta a profissão dos tradutores e intérpretes. Mais uma vez, uma luta que foi conquistada pela comunidade surda para que pudesse atingir mais direitos linguísticos, para que eles se sintam cada vez melhor atendidos, melhor representados nessa sociedade que a gente vive, que ainda é hegemonicamente ouvinte, que ainda limita o acesso a espaços de poder, acesso a espaços públicos a essas pessoas, mas que a gente crê que com bastante luta, com bastante empenho, a gente pode mudar essa realidade. Bom, e com certeza essa luta vai permanecer aí e cada vez mais direitos serão conseguidos, serão alcançados. E bem, eu gostaria de agradecer, Gabriel, pela sua participação e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. E para continuar nos acompanhando, basta nos seguir nas nossas redes sociais. Até um próximo Escola em Movimento. Gente, falta uma rodada para terminar o Campeonato Brasileiro da Série A e o Cavalo Paraguai, que é o Botafogo, tá na 5ª posição. Quem ficou em primeiro lugar durante quase todo o campeonato, abriu até mais de 10 pontos de vantagem, está na 5ª posição. Quem está lá em cima é o Palmeiras, que tem 69 pontos, o segundo colocado tem 66 pontos e o terceiro também 66, Atlético e Flamengo. Hugo Duarte, tá tudo bem? Bom dia, Jorge Barrosa. Tudo bem, para o Palmeiras, né? Eu vi que você já veio de verde. Foi intencional? Não foi intencional. Não foi. O fundo é verde também? É tudo verde. É intencional? Palmeiras campeão, né? É? Lá tem gente, mas será que podemos falar isso? Pode, não pode? Olha, pode. Eu já coloquei o Palmeiras como campeão brasileiro. Porque, eu também. Porque o que ele tem para atrapalhar o título dele, eu acredito que é impossível acontecer. Agora, assim, na verdade, por exemplo, o Atlético e o Flamengo, vamos trabalhar aqui com números, né? Eles podem chegar à mesma pontuação do Palmeiras. Sim. Mas por que chegando à mesma pontuação do Palmeiras, se o Palmeiras perder, vamos deixar claro, nós estamos falando de hipótese, né? Por que dificilmente esses dois seriam campeão? Olha, o Palmeiras, o Cruzeiro empatando, o Cruzeiro está fora do rebaixamento. O Palmeiras pode empatar ou vencer o Cruzeiro, né, que matematicamente as outras equipes não alcançam, porque ele chega a 70 pontos. Saldo de gols. Se o Cruzeiro vencer o Palmeiras e o Flamengo vencer e o Atlético Mineiro vencer, todos com 69 pontos. Só que o Palmeiras tem praticamente 16 gols de vantagem. Então o Atlético Mineiro teria que bater o Bahia por 7-0 e o Flamengo vencer o seu jogo por 15-0. Eu acho impossível o Flamengo e o Atlético Mineiro aplicar essas goleadas. Mas eu vou te eu não devia, mas eu vou te ajudar, né? Mas é brincadeira, eu vou te ajudar assim, porque você está dizendo aí, o Palmeiras tem saldo de gol de 31 gols. Sim. O Atlético Mineiro de 23, portanto, 8 gols de diferença. 8 gols, tem que ser. E o Flamengo tem 15 gols de saldo de gols, 16 gols, né, de diferença para o saldo de gols do Palmeiras. Isso o Palmeiras perdendo de 1-0, né? Perdendo para o Cruzeiro de 1-0, aí o Flamengo tem que ganhar de 15 e o Atlético de 7. A conta sua perfeita, né? Eu já comemorei o título, né? Era o Palmeiras, parabéns. Se fosse Botafogo, se fosse Flamengo, parabéns ao Palmeiras. Para mim, é o campeão brasileiro. Agora, o Goiás, nessa penúltima partida, jogou contra o Fortaleza, perdeu de 1-0, não vamos nem mostrar o gol. Não. Porque nem compensa, né? Meu torcedor quer ver. Nem compensa, né? Já estava rebaixado mesmo, agora
Agora ainda tem a obrigação de enfrentar o América Mineiro ainda no último jogo, né? Para fechar aí, para esquecer a Série A e preparar na Série B. É lamentável a situação do Goiás. O que aconteceu, tinha tudo para permanecer, mas futebol se resolve em campo e dentro do campo o Goiás não deu conta. Então, foi rebaixado. Vamos pensar no ano que vem? Preparar o time para a Série B. Vamos lá, por exemplo, o Goiás, um time péssimo, né? Mostrou isso no campeonato, foi rebaixado. Agora, em janeiro, começa o Campeonato Goiano, o Vila Nova com um time bom. Será que o Vila consegue manter esse time para disputar o Campeonato Goiano? Não, esse time o Vila não mantém. Obviamente, tem jogadores já que estão deixando a equipe. Pode alguns jogadores continuar no Vila. Já receberam proposta, por exemplo, o Donato não deve ficar no zagueiro, o Paredes não deve ficar, Lourenço não deve ficar, enfim. O time do Vila vai ter uma grande quebra dos seus principais jogadores. Agora, precisa montar um time, vai ter uma estrutura. Eu acredito que o Vila possa brigar pelo título do Campeonato Goiano. O Hugo não consegue manter esses jogadores, não, porque o Rafael Donato é uma figura bem expressiva dentro do time do Vila Nova, né? É proposta, né? O Rafael Donato já é um jogador já experiente, já é um jogador que tem recebido proposta das equipes do interior de São Paulo. E às vezes chega um momento também, Jordevar, que você tem que trocar de casa. Ele já desgastou um pouco no Vila, esse gol recentemente contra, né, o ABC. Alguns torcedores não gostaram. Então eu acho que está no momento desses jogadores já que está aí 1 ano, 2 anos no Vila, procurar outros lugares e que venham também jogadores com qualidade. Agora, quando a gente avalia o Campeonato Goiano, né, vamos ser justos aqui. Por exemplo, o Atlético conseguiu subir e é o time que vem ganhando. Né? O Goiás o Vila desde 2005, se não me engano, não 2005. Ganha um título estadual. O Goiás já deve ter uns 4 ou 5 anos que não ganha também. 5 anos. 5 anos. Isso. Olha, todo ano, há 10 anos atrás, o Goiás sempre era o favorito. Hoje inverteu. Hoje o Atlético é favorito. Se ele vai ser campeão, é outra história. Vila, Goiás, Atlético vão brigar pelo título. Eu acho que dificilmente alguma equipe do interior possa chegar à decisão. Eu acredito que vai ser entre os clubes, né? O Atlético, Vila e Goiás farão a final. O Atlético e Goiás, Atlético e Vila, Vila e Goiás, enfim. As equipes aí é grande. E o Atlético hoje, na verdade, não só porque ele subiu para a Série A, mas o Atlético hoje a bola da vez, é o cara. Recentemente nós tivemos aí times do interior bem montados, inclusive ganhando título. Foi o caso lá do Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis venceu o Vila, né? Vila. A final do Campeonato Goiano, o Grêmio Anápolis, surpreendentemente, campeão e desceu de divisão. Está na segunda divisão. Você não vê nenhum time do interior com capacidade de brigar pelo título o ano que vem? Aparecidense, o próprio Anápolis, o craque de Catalão, enfim, sempre a mesma história, mas eu acredito que este ano de 2024 essa decisão está entre Goiás, Atlético e Vila. Qual que é a lição que o Goiás e Vila tem que tirar de uma situação como essa? Goiás na Série A rebaixado, Vila na Série B não conseguiu subir. O Goiás é o planejamento que nunca é feito. O planejamento do Goiás, ele disputa o Goiano e entra com o mesmo time que jogou o Goiano brasileiro, principalmente Série A. Então o Goiás precisa montar uma equipe para jogar o Goiano e pronta já para começar a Série B. Por quê, Jorge Devar? O Campeonato Goiano acaba no domingo, no outro domingo já começa o Campeonato Brasileiro. E o Goiás monta time no decorrer do campeonato. Isso é muito ruim. O Vila Nova, um detalhe só para a Série B. Fazer o trabalho que foi feito dentro de campo e não perder para clubes rebaixados, clubes que estão na zona de rebaixamento em casa. O Vila não subiu pelo fato de ter perdido para o ABC. Foram os jogos que ele deixou de vencer em casa, inclusive o próprio ABC. O próprio Vila, por exemplo, tivesse ganhado um jogo, a situação seria diferente. Ele empatou com o ABC. Mais 3 pontos. Ele empatou com o ABC, ele empatou com a Chapecoense, e são os clubes que estavam na zona de rebaixamento. Ele perdeu para o Tombense e perdeu para o Londrina. 4 jogos, quantos pontos? Se o Vila tivesse conseguido 3 pontos em 12, teria subido. Não, e se consegue mais pontos, poderia brigar pelo título. O Vila tinha tudo para isso, o Vila liderou o campeonato, eu acreditava na subida do Vila, sinceramente, eu acreditava. Quando deixou para o último jogo, aí eu balancei, aí eu fiquei em dúvida. Pois é, eu também, eu torci para o Vila subir. Olha, claro, eu torci muito. Torcemos. Porque eu acho que o Vila merece, o torcedor do Vila merece. Né? Porque merece. Você trabalho percebeu feito dentro do Vila, presidente. Você viu gente saindo daqui vendendo carro para ir assistir o jogo lá em Natal. Gente saiu de moto, outros de avião, alugando avião aí. O negócio mostrou o quanto o pessoal
ama o Vila Eu Nova, acho que né? o Vila, Jorge, deixou para a última rodada decidir. O Vila já tinha que ter subido, como o Criciúma subiu, o Vitória subiu. Vila Nova e Juventude deixaram para a última rodada. O Juventude conseguiu, o Vila não. Então, quando você deixa a última rodada para resolver a sua vida, a coisa complica. Falando do Goiás, o Goiás deve mudar o estilo administrativo, né? Mudou. Já o presidente Paulo Rogério Pinheiro já acaba de sair. Foi uma administração, podemos dizer, desastrosa? Olha, eu sinceramente eu não entendi esse novo conceito do Goiás. Praticamente uma SAF. O Arley acredito que já pediu demissão, não vai fazer parte mais do elenco. E o próprio Edminho, que é o presidente do conselho, em 2025 ele sai do Goiás. Se estava fazendo algo para que a família Pinheiro permanecesse no Goiás, pelo que eu estou vendo, não vai ficar ninguém. Tá certo. Hugo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Agora Goiás. Daqui a pouco tem Alego Esportes, não tem? Às 11 horas o Alego Esporte aguarda você. Obrigado, Jorge Levar. Um grande abraço. Abraço para você. Gente, com essa participação do Hugo Duarte, a gente vai encerrando aqui mais uma edição do nosso programa Agora Goiás, aqui pela TV Alego, sempre trazendo informações variadas para você. A gente encerra com essa imagem aí da nossa querida cidade de Goiânia. Um abraço para você e até a próxima.